Hoje no programa Teletema Cast, estamos em contato com ele, que é diretor de televisão, trabalhou na TV Tupi, na Rede Globo, na TV Excelsior e agora está aí no SBT, Reinaldo Buri. Olá, senhor Buri, né? Olá, seu Buri, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, é uma honra estar recebendo o senhor aqui no nosso programa. O senhor que tem uma história na TV aí, né, desde o inicinho da televisão no Brasil. Como tudo começou aí, seu Buri? Conta para nós lá do início da sua carreira como diretor de TV. No começo da carreira a gente nunca entra como diretor, a gente entra sempre com um cargo mais abaixo. Eu na TV Tupi, eu entrei como cameraman. Eu conheci lá, que eu era fotógrafo, né? Eu fotografava as cenas que tinham nos teleteatros, não existia novela naquela época. Era um teleteatro, então eu fotografava os atores em cena e no dia seguinte eu levava uma fotografia para eles se verem em cena, porque eles não tinham como se ver em cena, porque não existia videotape, era tudo ao vivo e ao ar na hora, não tinha volta. E um dia o Cassiano Gabus Mendes viu as fotos que eu tirei e perguntou se eu queria ser câmera lá na TV Tupi, que eu dava um bom câmera. Foi assim que eu entrei na televisão, fui ser câmera na TV Tupi, isso em 1954. E aí, em que ano o senhor começou a dirigir? Bom, isso demorou um pouquinho, né? Eu fiz uma carreira de cameraman, alguns anos como câmera. Depois tem aquela subida normal que o câmera sobe para diretor de TV. Diretor de TV é aquele que corta as imagens dos programas. Então eu cortava as imagens do futebol que nós fazíamos, isso na década de 50, né? E depois, aos poucos, eu fui guindado à direção. Mas isso já foi na TV Excelsior, já. Depois, durante alguns anos, eu fui câmera. Vou repetir, né, para ficar bem claro. Câmera na TV Tupi. Depois da TV Tupi, eu fui para a TV Continental do Rio de Janeiro. Aí que eu vim para a TV Excelsior, também como câmera, década de 60. E depois comecei a dirigir programa, que é a escada normal de todo cameraman, é ser diretor de TV e depois diretor de programa. Foi o que aconteceu comigo na década de 60, foi na TV Excelsior isso. E daí na TV Tupi, então o senhor não dirigiu nenhuma novela, nenhum teleteatro, essas coisas assim? Não, eu era cameraman, lá eu era operador de câmera. Não dirigia nada, não, porque também não tinha cabedal para isso, né? Não tinha conhecimento para isso, eu estava entrando em televisão, eu entrei na televisão como se tivesse entrado num bar, vamos assim dizer, sem saber nada, sem saber o que fazer, sem saber como liga uma televisão, sem saber como pega numa câmera de televisão. Aí a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo, errando, mais errando do que aprendendo. Com certeza. É como a gente no rádio também. A gente aprende a cada dia, né? Com cada entrevista, com cada história, com cada música que a gente vai tocar. O Boni já falava isso, sempre falava isso, que o sucesso é um acúmulo de erros bem resolvidos. E é verdade, né? Exatamente. E o senhor, a gente estava comentando nos bastidores rapidamente aqui sobre as produções preto e branco ao vivo que tinham lá na TV Tupi, né? O senhor como cameraman, o senhor acompanhou isso bem de perto, né? Então conta pra gente como era um cenário, o outro, como as pessoas faziam tudo ao vivo. Gente, eu só fico imaginando isso. Era uma correria, né? Correria e todo mundo procurando, todos os funcionários procurando fazer o melhor possível para que não desse erros, para você ter que consertar um erro no ar, que não tinha como consertar o erro. O erro ia ao ar e você continuava com aquele erro e tudo. E não tinha como, vamos gravar de novo, vamos solucionar isso, não tinha solução. Então era tudo com muita atenção, era uma atenção e tensão muito grande para você fazer os teleteatros. Eu vou falar em teleteatro porque a minha especialidade ficou teleteatro, depois foi as novelas, que também são de dramaturgia, e eu fazia cameraman, eu era a câmera do Teatro Três Leões, não sei se vocês se lembram disso. Era às segundas-feiras e eram teatros com os atores de teatro mesmo, que tinham os atores contratados da TV Tupi.
que eles faziam o TV de vanguarda aos domingos, às 9 horas da noite. Depois, na segunda-feira, a TV Tupi reservou esse horário para os atores que eram de teatro, porque antigamente o teatro tinha todo dia, só não tinha segunda-feira, segunda e terça, eu acho, tinha todo dia, tinha teatro, tinha matinê às quintas-feiras. O teatro era bem explorado nessa época. E a TV Tupi deu esse espaço para os atores técnicos e diretores de teatro. Mas a parte eletrônica, quem faziam eram os próprios cameramen da TV Tupi. Então foi isso, tinha Sérgio Brito, tinha Natália Timber, tinha Fernanda Montenegro, tinha todo esse pessoal da velha guarda que faziam teatro. Às segundas-feiras tinha um espetáculo só deles, né? Eles ensaiavam durante a semana e nas segundas-feiras a gente colocava no ar, mas com os mesmos problemas de ter que dar tudo certo, senão como é que a gente vai fazer? E a gente ia levando, e eram coisas simples também, não eram coisas como se faz hoje, com computação gráfica, com um monte de recursos, que não tinha recurso naquela época. Naquela época tinha a câmera, a luz, o microfone, o estúdio, mais nada. E você botava no ar peças famosas, peças de Macbeth, de Dostoiévski. Eu fiz muitas delas na TV Tupi, junto com o pessoal de teatro. E o senhor também chegou a atuar, ou só depois de cameraman foi diretor? Não, eu atuar devo ser um desastre, entendeu? Porque eu na frente das câmeras, eu me sinto até mal na frente das câmeras, entendeu? O senhor só fica nos bastidores. Eu fico só por trás, realmente. Eu nunca tive essa vontade de ser ator também, ator, diretor, eu não tive essa vontade, nunca tive. Eu admiro também. Imagina, tem atores que dirigem e atuam numa mesma produção, né? Numa mesma novela, no mesmo... Enfim, nossa, deve ser trabalho dobrado, né? Nossa. Trabalho dobrado, realmente é trabalho dobrado, mas sempre contando com a colaboração de que está cercando o diretor, né? Que o diretor tem uma equipe de 2, 3 assistentes, tem os câmeras fixos daquele diretor. Hoje em dia as coisas estão bem mais organizadas do que no tempo do preto e branco, né? Com certeza. E daí lá na TV Excelsior, qual foi a primeira novela que o senhor dirigiu? A história da TV Excelsior é uma história até meio engraçada, porque o Brasil, nenhuma televisão tinha novelas diárias. Fazia novela 2 capítulos, segunda e quarta, e não era novela. E o Edson Leite era o superintendente da TV Excelsior. Ele era casado com uma argentina. E na Argentina já existia as novelas diárias, novelas gravadas em videotape, que aí já estamos na década de 60, né? Era novela gravada em videotape e ao ar posteriormente. Ele teve a ideia de trazer a novela para o Brasil. Mas como fazer uma novela para o Brasil se ninguém aqui sabia fazer novela? Então ele contratou uma equipe de argentinos, todos os argentinos, cameraman, iluminador, microfone, tudo, a equipe inteira de argentinos importou e fez aquela novela 3500-990 Ocupado. A primeira novela que fez era a novela com Tarcísio Meira e a Glória Menezes. Tinha até um diretor estrangeiro, argentino, que era o Tito Demilho. Ele veio com a equipe, depois ele acabou até ficando aqui no Brasil. Mas essa primeira novela foi feita todas por argentinos. Nós os brasileiros, ficamos meio arrasados com aquilo. Como é que o argentino vem para cá para fazer novela no nosso lugar? A gente não sabia fazer novela, então nós fomos aprendendo com eles. E a segunda novela brasileira já fui eu que dirigi. Eu era diretor de TV nessa época. O diretor da novela era o Dionísio Azevedo. Era Ambição, o nome da novela, uma novela da Ivani Ribeiro. Então ficou uma coisa muito interessante na TV Excelsior, porque, vamos dizer, às 7 horas tinha a novela dos argentinos, que era patrocinada pela Colgate-Palmolive, que o Edson Leite, quando veio com a novela da Argentina, ele trouxe inclusive os patrocinadores, que era Colgate-Palmolive. E então, a outra novela que entrou depois, a Colinos, logo quis patrocinar também para fazer uma concorrência com a Colgate-Palmolive. Então, na mesma televisão, tinha uma novela às 7 horas, que era patrocinada pela Colgate-Palmolive, e tinha uma novela às 7h30, que era patrocinada pela Colinos e Anacol, né, a mesma empresa.
a coisa ficou tão feia que eu digo que a disputa era tão grande que as próprias empresas, a Colgate-Palmolive e a Colinos, contratava os seus atores para fazer as novelas exclusivas deles. Então, um ator que fazia uma novela na Colgate-Palmolive não podia fazer outra novela na Colinos, porque ele era exclusivo, tinha contrato exclusivo com a Colgate-Palmolive. Isso foi durante muitos anos, houve essa grande concorrência, e o que foi bom, porque melhorava a qualidade das novelas. As novelas eram mais bem feitas, tinha uma grande evolução. A Excelsior deu uma grande evolução nas novelas, foi praticamente a mãe das novelas no Brasil, foi a TV Excelsior. E depois veio a Globo, aí a Excelsior abriu falência, tinha o defeito de não pagar os funcionários, aí essa é uma outra história que fica para uma outra vez. É uma pena, né, seu Buri, a questão da Tupi, da Excelsior terem fechado, terem falido, enfim. E uma curiosidade, contando aqui para o senhor, a logomarca da Rádio Teletema, o logotipo da Rádio Teletema, melhor dizendo, é uma TV antiga com os personagens ao fundo, né, Tarcísio Meira e Glória Menezes, justamente nessa novela que o senhor comentou que foi a primeira novela, que foi 35499 Ocupado. Exatamente, era a primeira muito novela. Bacana essa imagem, assim, depois vou mostrar para o senhor a imagem do logotipo da rádio, muito bacana. Foi isso que aconteceu, foi a primeira novela diária aqui no Brasil, era de segunda a sábado. Houve até uma época que o Edson Leite, querendo influenciar com as novelas, fazia capítulos aos domingos também, mas foi uma coisa que não deu muito certo, o horário chocava com o horário de futebol, chocava com o horário de outros programas, então foi abolido a novela aos domingos. Seu Buri, e a novela Redenção que o senhor dirigiu? Essa novela foi considerada a mais longa, né? O número de capítulos, 596 capítulos. Isso, exatamente. Como foi essa história de ser uma novela tão longa, de tanto sucesso? Ficou na história, né? Como a novela mais longa da ainda é a novela mais longa do Brasil, 500, você falou certo, 596 capítulos, quase 2 anos no ar, faltou uma semana, uns 10 dias para completar 2 anos no ar. A novela começou sem muitas grandes pretensões, porque nessa época as novelas engatinhavam e a novela foi prevista para poucos capítulos, não era para fazer isso. Mas é que a novela foi dando certo, ela teve a primeira cidade cenográfica de novelas, foi lá em São Bernardo do Campo. A prefeitura nos cedeu um terreno lá do lado dos estúdios da Veracruz, onde a gente gravava os interiores da novela. E foi a primeira novela que teve cidade cenográfica. Então, acontece que os primeiros capítulos foram de grande audiência, né? Foi uma novidade aquilo. Novela com externa, com cidades cenográficas, não existia ainda. Então, ela foi se pegando, né? Se pegando, que eu digo, foi aumentando a audiência, e era patrocinada nessa altura pela Colinos, não era Colgate-Palmolive, era Colinos que patrocinava. E o Francisco Coco, ele era funcionário da Colinos, ele não era da TV Excelsior, era da Colinos, por acaso trabalhava na TV Excelsior por causa da novela. Então, para justificar o longo caminho da novela, porque a novela vai até um certo ponto, 100 capítulos, 120 capítulos, depois se você não der um jeito na novela, não der uma guinada na novela, ela não vai se segurar. Não vai segurar. E foi o que ia acontecendo com Redenção, porque tinha um par romântico, que era o Francisco Coco e a Miriam Meller. Eles eram o par romântico da novela. A Miriam Meller era a filha do prefeito da cidade, que era o Rodolfo Maia. Então tinha aqueles conflitos familiares de prefeitura com o médico, que o doutor Fernando era um médico da cidade, né? Ele era uma espécie de um médico mágico. E chegou uma hora que tinha que casar os dois. Aí os dois se casaram na novela. Quando o casal protagonista se casa na novela, a novela vai acabar. Não vai ter condição de conseguir ter fôlego a novela. E naquela época a censura era muito em cima, muito presente. Você não podia, o homem que era casado, como ficou casado com a Miriam Meller, o personagem da Miriam Meller, não podia ter amante, não podia ter outro relacionamento, não podia ter nada, tanto o homem como a mulher. As mulheres, na época, quando se separavam, eram chamadas de desquitadas, porque não existia ainda o
divórcio no Brasil, e uma mulher desquitada geralmente não era bem vista, né, na sociedade. Então, o que aconteceu? Tinha que dar um jeito, tinha que dar um fim nesse casamento para ele poder ter um outro relacionamento e continuar a novela. Não teve dúvida, matamos a Miriam Amélia. O personagem da Miriam Amélia sofreu alguma coisa lá e morreu. Ela morrendo, o Chico Coco ficaria liberado para ter outros namoros, como de fato aconteceu. Ele foi ter um romance com a Lourdes Rocha. Aí começa tudo de novo, né? Aqueles romances romance de novela mesmo, que pode fazer, não pode fazer. Então a gente ia em frente, ia em frente. E aí foi mais 200 capítulos da novela. E tinha que mexer nas famílias que estavam morando em Redenção. Então o que a gente fazia? Essas famílias que estavam morando desde os primeiros capítulos na novela Redenção, que eram personagens fixos, iam embora, se afastavam da novela, iam para outras cidades e outras famílias entravam na novela. Foi o sucesso, foi o segredo que garantiu o sucesso, porque ela ia renovando o elenco, o auxiliar, né, o elenco auxiliar, os coadjuvantes que a gente chama, eles iam renovando famílias e famílias e mudaram várias famílias. E sempre tinha um assunto de novela. Então foi isso que aconteceu, entendeu? E depois o Chico Coco casou com a Lourdes Rocha, e com a Lourdes Rocha também não deu certo, ele teve que separar. Aí tem aquelas confusões de novela que eu não me lembro bem agora como é que foi a história da Lourdes Rocha. Eu só sei que a Miriam Amélia, o Raimundo de Souza, que era o escritor da novela, matou a Miriam Amélia para poder o Chico Coco ficar livre para ter outros voos de galã como ele era, né? E ele ficou na novela o tempo inteiro. Ele, a Márcia Real, que era a mulher do prefeito, que era o Rodolfo Maia, esses vararam a novela inteira, uns 596 capítulos. Nossa, que bacana, grande sucesso mesmo aí. Olha, esse segredo de renovar eu não sabia não. É bacana demais. Eu acho que hoje é o que acontece com as novelas do SBT também, né? Porque elas também são bem longas, 500 e tantos capítulos, né? Eu acho que precisa ir renovando mesmo para garantir o sucesso. Você tem que não deixar a novela acontecer aquela barriga, que toda novela tem. Isso não tem jeito. Toda novela tem uma entre-safra de um período para outro período. Em Redenção tivemos vários períodos. Eu não me lembro agora os atores que foram entrando, mas entrou muito ator. Eu me lembro que entrou a Jorge Agomide, entrou o Edson França, entrou a Nívia Maria. Muitos atores foram entrando na novela e saíam posteriormente e entravam outros. Desses 596 capítulos, algumas famílias foram revezadas dentro da novela Redenção, porque a Redenção era uma cidade. Então, a pessoa ia embora e chegava na cidade. Ali também foi montada em São Bernardo, a Mogiana montou 200 trilhos de um trem e uma estação de trem também, que era uma estação de Redenção. Então, o trem chegava e saía em Redenção, trazia as pessoas, não trazia, iam embora. Então, esse trem também fez grande parte da novela, era um personagem principal também. Tinha 200 metros de trilho, o trem vinha de lá, parava na estação, fazia tudo e saía. E também não tinha um prosseguimento para onde ia o trem, não interessava que a gente precisava gravar com os 200 metros de trilho que a gente tinha lá. E essa estação ficava dentro da cidade de Redenção. Bacana demais. Eu inclusive tenho uma amiga que estava contando, ela tem deficiência visual, e ela estava contando pra gente que ela era bem pequenininha quando começou lá as gravações da novela Redenção lá em São Bernardo, ela de lá. Ela estava contando que foi pega no colo pelo Francisco Coco, e ela disse que nunca vai esquecer. Isso, imagina, já fazem, né, praticamente 60 anos. Exatamente. Muito bacana essas histórias também, relembrar, né? Um ator tão renomado, né? Nossa, pegou ela no colo, imagina, ela conta essa história bem feliz, assim, contou numa entrevista, inclusive, pra gente. Depois dessa cidade, quando acabou a novela, a prefeitura de São Bernardo fez a cidade da criança. Então, essa cidade ainda existe lá até hoje. Claro que não tem o trem, não tem uma estação de trem, mas tem a igreja, tem as lojas que tinha, as ruas que tinha, eles permanecem até hoje e ficou Cidade das Crianças. Aí, Cidade das Crianças
crianças ficou virou a própria igreja, virou uma igreja, e as crianças têm aulas lá. Foi muito bacana o que a Prefeitura de São Bernardo do Campo fez e está fazendo ainda, que isso existe até hoje lá. Se você for lá, você vai ver a cidade de Redenção. Quer dizer, está mudada, né? Está mais moderna, mas ainda existe. A igrejinha que era de madeira, foi feita de cimento agora. Permaneceram com a novela Redenção lá. É interessante isso. Bacana, boas lembranças para o pessoal que ficou por lá. E o senhor deu uma passada pela Record TV também? Não, na Record eu não trabalhei, não. Agora não foi. Da Excelsior eu fui direto para a Globo. Quando a Excelsior fechou, eu tinha tido contato com o Boni, que trabalhou na Excelsior comigo, e depois ele foi para a Globo no Rio de Janeiro. E foi ele que criou essa potência da Globo, ele e o Walter Clark, né? E quando a Excelsior fechou, o governo fechou a Excelsior, lacrou tudo, lacrou o transmissor, lacrou a entrada lá, eu fiquei desempregado. Aí o Boni me chamou e eu fui trabalhar na TV Globo, fui fazer a novela Irmãos Coragem, aquela antiga, preto e branco, com o Tarcísio Meire e a Glória Menezes, que coisa gozada. E depois eu fiz carreira na TV Globo, eu fiquei 30 anos na TV Globo, aí eu fui diretor de TV, depois eu fui diretor de novela, depois fui diretor de núcleo, depois fui diretor geral. É a escada que você faz no banco quando você sai de boy para gerente, é mais ou menos isso, foi a trajetória que eu fiz dentro da Globo, durante os anos que eu fiquei na Globo. Seu Buri, e Xerife Shazam e companhia? Eu fiz também. Por quê? Porque o Shazam e o Xerife eram dois personagens de uma novela chamada O Primeiro Amor, uma novela do Walter Negrão. E esses personagens eram da novela, tinham as aventuras deles na novela. Quando acabou a novela, tivemos a ideia, alguém teve a ideia de fazer um seriado com Shazam e Xerife. Então eles tinham aquele carrinho deles que chamava de camicreta, e eles viajavam, e sempre viajando, criando as histórias que o Shazam e o Xerife iam vivendo dentro da dramaturgia. Eram historinhas de 5, 6, 10 capítulos, depois acabava que eles estavam fazendo naquela cidade e vão para outra cidade, e continuava o Shazam, Xerife e companhia. É isso, exatamente isso. Foi dois personagens que foram pinçados da novela O Primeiro Amor. Uma pena ter acabado assim a história do Flávio Migliati. Isso. Mas aí exatamente. Já não se falava mais em Shazam. Shazam foi uma temporada lá de uns 2 anos, talvez. Sim. Acaba, essas coisas vão acabando, vão caindo no desgosto do público. No momento é ótimo, mas depois vai perdendo força. Foi o que aconteceu com o Shazam e Xerife, né? Mas foi bom, foi uma época muito boa. Era preto e branco, só que a gente gravava, né? Já tinha o videotape, foi depois de 1960. 1960 foi o ano em que nós tivemos o primeiro videotape aqui no Brasil. Olha aí, bacana demais. E o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Essa foi outra aventura minha também. Sítio Pica-Pau Amarelo, eu fui convidado pelo Geraldo Cazé para ser o diretor do Sítio Pica-Pau Amarelo. Ele era o diretor-geral e era o diretor de cenas, era eu. Foi montado lá em Guaratiba o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Era um sítio mesmo, era o interior, exterior da casa, era tudo lá. O galinheiro era lá, a vaca moça era lá, a cidadezinha era lá, tudo ali. Tudo em Guaratiba, a gente fazia o Sítio Pica-Pau Amarelo. Eu fui durante 4 anos, os 4 primeiros anos do sítio, que demorou 9 anos. Os 4 primeiros anos foi eu que fiz o Sítio Pica-Pau Amarelo. E tenho com grande recordação do sítio. Foi ótimo ali, a convivência com o pessoal do sítio ali, com essa Laberreia, Dona Benta, Anastácia, todos, Narizinho, Pedrinho, a Cuca, que era a Dorinha Duval na época. Foi muito bom. Saudade do sítio. Tá passando agora aí. Exatamente, voltou no Viva, né? Voltou no Viva, tá passando no Viva. Foi Irmãos Coragem, em 95, que o senhor dirigiu, Coragem, né? Foi Irmãos Coragem. O novo Irmãos Coragem. Isso, o remake, né? Coragem, que era colorida, que era cores, tinha recursos tecnológicos muito avançados. E na primeira versão não deu para fazer porque era preto e branco. Foi sucesso também, foi ótimo também. E daí depois de 95, aqui me consta que teve uma pausa entre as produções que o senhor dirigiu, ou o senhor continuou na Globo dirigindo? Porque aconteceu o seguinte, em 95 o Boni queria fazer
dramaturgia nos estados, nas afiliadas, fazer núcleos de dramaturgia para que eles pudessem também fazer, não novela é muito difícil, muito caro, fazer os seus programas avulsos, vamos dizer, especiais. E eu fiz alguns na Bahia, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Isso foi tudo incentivado pelo Boni, que eu viajava com a minha equipe e a gente dava aulas nas capitais, né, nas afiliadas, e formava uma equipe deles e gravava com a equipe deles, entendeu? Foi feito depois, como todo curso tem que parar, né? Fizemos alguns programas nas afiliadas que foram um sucesso para eles, não passou em nacional, não. Passava, o programa era feito, por exemplo, eu fiz na Bahia, só passou na Bahia naquele horário, né? Uma história do João Baldo de Oliveira. E isso eram novelas também? Não, era um especial. Era um especial, um programa de 50 minutos que eu ia fui para Bahia, por exemplo, e arrumei esse texto do João Baldo, arrumei os atores baianos, todos baianos, equipe baiana, tudo baiano. E fizemos o programa e foi pro ar. Depois eu fui pro Ceará. No Ceará eu fiz a mesma coisa, entendeu? Fiz Manaus também. Foi bom, foi um período bom, mas é muito dinheiro para uma afiliada segurar, entendeu? Não tem como. Já chegaste a vir pro Rio Grande do Sul também, não? Na RBS TV? Eu fiz alguma coisa na RBS TV, assim. Não me lembro o que, mas eu fiz. Agora, assim, não estou lembrado direitinho o que aconteceu aí, mas foi feito também. Uhum. E isso foi dos anos 90, final dos anos 90, até que ano? Até o ano 2000, né? Uhum. E voltando lá pros anos 80, tiveram outras novelas, né? Assim, A Moça. E o Caso Verdade? Caso Verdade, exatamente. Caso Verdade era uma historinha que começava na segunda-feira e terminava sempre na sexta-feira. Eram 5 capítulos que contavam uma história. De que maneira? A gente pedia para o telespectador mandar a sua história, ou mandar uma história que ele viveu, ou que ele conheceu. Tinha que ser uma história verdade, não podia ser uma história falsa, né? Tinha que ter verdade ali. No começo era tudo bem, mas depois começamos a ter problemas jurídicos, porque a gente contava uma história, por exemplo, marido e mulher que se separaram. Eu contava a história da mulher que tinha separado do marido. O marido dizia que não foi aquilo que aconteceu. Não foi ela que traiu ele, não foi ele que traiu ela. Tinha sempre alguma coisa errada nesse relacionamento de marido e mulher contando as histórias. Cada um contava uma história diferente. Então tinha que fazer 2 histórias. Não era ideal, era fazer uma história só. E depois tinha os problemas de processo, né? E então ficou dito que a pessoa que mandava a história assinava um documento se responsabilizando pela autenticidade dos fatos. O que nem sempre é verdade também, porque a história, sempre que tu tem uma história que você vai contar, ou que você vai ouvir, a história tem três pontos diferentes. Tem o lado A, o lado B e a verdadeira, que é do meio, né? Então é difícil você fazer isso, mas dava certo, sim. A gente fizemos alguns anos o Caso Verdade e eu era o diretor-geral do Caso Verdade. Foi muito bom também. Bacana. E a Tieta? Bom, a Tieta, isso não tem outra melhor que Tieta, nunca houve. Mesmo a novela, a audiência que a novela deu, a parte do elenco, a parte interna da novela era a melhor possível. Todo mundo se dava bem, todo mundo se abraçava, todo mundo gostava, todo mundo ajudava um ao outro. Então foi uma novela muito boa. O resultado de Tieta, para mim, sempre quando me perguntam qual é a melhor novela que você fez, eu falo disparado Tieta, porque houve um congraçamento muito grande ali de equipe, técnica e artística, foi muito bom. Bacana. E aí depois que o senhor saiu das afiliadas, né, voltou ainda para fazer algo na Globo? Não, aí eu fui convidado pelo governo de Angola, imagina, que eles queriam fazer as novelas que a Globo faziam, que eles assistiam lá, eles não tinham como fazer. Então me convidaram, eu fui para lá, fundei o núcleo de dramaturgia lá em Angola, em Luanda, na capital de Angola, fiz 2 ou 3 novelas lá, todas com o elenco angolano, né? Elenco técnico angolano, levei um câmera só daqui para me ajudar e um produtor, e era feito tudo lá em Angola com os angolanos. Eu fiquei uns 2 anos lá fazendo novela angolana, sempre com grande sucesso, entendeu? A TV angolana era do governo, a TPA, Televisão Pública de Angola. Era uma televisão estatal, né? Mas deu certo, foi bom também. Agora, depois que eu vim, deixei lá o núcleo formado e até hoje eles gravam novela lá entre eles lá.
Bacana, um dos primeiros diretores, então, de teledramaturgia na Angola. Exatamente. Sou muito bem recebido lá em Angola. Eu também não fui mais para lá, porque um país muito endêmico, né? Tem muita doença lá também. Agora, então, deve estar o inferno, né? Mas foi bom, foi bom. E depois eu voltei para cá. Quando eu voltei, por volta de 2010, o Silvio Santos me convidou para fazer novela no SBT. Eu fui. Fiquei lá 10 anos, né? E foi quando nós descobrimos o núcleo infantil para fazer novela com crianças. Deu um trabalho danado, né? Deu um trabalho infernal, mas nós fizemos 5 novelas, parece, um grande sucesso. Um Carrossel. Cúmplices de um Resgate, Chiquititas. Tudo um grande sucesso. Uhum. Tem a Carinha de Anjo, e aí por último foi a Poliana, né? A Poliana, as Aventuras de Poliana, que durou 2 anos. Essa durou 2 anos, mas em número de capítulos foi menos porque ela não ia aos sábados, né? E a Redenção ia aos sábados. Então a Redenção tem maior número de capítulos, mas não fez 2 anos. E a Poliana fez mais de 2 anos no ar. Mas tem a diferença de capítulo que não ia ao sábado, então... chegou a concluir as gravações de Poliana? Chegamos, concluímos direitinho. Antes da pandemia nós concluímos. Já estávamos fazendo Poliana Moça. Começou Poliana Moça já as gravações. Começamos a gravar, mas teve que parar tudo, né? Parar tudo, e tudo que foi gravado, com certeza vai ter que... E vai pro lixo porque mudou tudo. Mudou os personagens, mudou... Tem ator que não vai poder mais fazer porque está em outras emissoras. Então quando sair a Poliana Moça, que vai sair, a Dona Iris vai ter que reescrever essa Poliana Moça, com certeza. Uma pena, né? Uma pena. Todo um trabalho, entre aspas, perdido, né? Mas não foram poucos capítulos, foram coisas de 30 capítulos só que foram escritos e gravados, não chegaram acho que a 15 capítulos. Não chegou a 15 capítulos, porque aí veio a pandemia, meio de março, aí parou tudo, aí nunca mais se falou um pouco no SBT. E quando o senhor chegou no SBT, se não me falha a memória, o senhor dirigiu já Amor e Revolução, foi isso? Não, eu fui para o SBT para dirigir Amor e Revolução, foi o Thiago Santiago que me convidou, que a autoria era dele, da história, então ele me convidou para fazer a direção geral de Amor e Revolução. E eu fui. Aí quando acabou Amor e Revolução, o Del Rangel ia continuar com as novelas fazendo Carrossel. Ele quer fazer Carrossel. Mas houve um entreveiro lá entre ele e o Silvio, que nunca ficou para mim bem explicado, e se bem explicado também não me interessa. E o Del foi mandado embora. O Del foi demitido e o recurso que teve foi me pegar para fazer o Carrossel que estava há um mês de começar a gravar, entendeu? Aí eu comecei a gravar Carrossel, o Del saiu e eu continuei a fazer as outras novelas infantis que deram certo, né? Foi porque deu certo. E uma novela como Amor e Revolução, que teve uma história, né? Que é uma história verdadeira, digamos assim, claro, com aquelas pinceladas da ficção, né? Mas foi uma novela que o Brasil já passou, né? Por essa história. Eu acho que foi bem forte, assim, né? Foi bem forte. Foi tão forte que não foi bem aceita pelo lado militar. A novela só contava o lado dos rebeldes, né? O lado militar ficou bem afastado. Talvez tenha sido um erro de estratégia. Eles deviam contar o que os rebeldes faziam e contar o que os militares faziam também, né? Mas é uma história bem complicada, deu muito pano para manga e é uma novela que nunca mais será exibida, né? Com certeza. Pois é, uma pena. Eu particularmente gostei muito dessa novela, né? Claro, nossa, aquelas cenas assim de muita violência, eu ficava extremamente exausta, porque a gente entra na história, né? Entra. E agora, depois da pandemia, então, vem Poliana Moça, o que mais vocês têm de projetos de novelas do SBT? Né? Não, Poliana Moça, por enquanto é Poliana Moça. A gente vai ter que arrebanhar, estou falando até o termo que não é verdade, vai ter que selecionar todo o elenco que foi despedido, toda a equipe técnica que foi despedida também. O SBT praticamente fechou o núcleo de telenovela, né? Fechou o núcleo porque ficar pagando as pessoas sem ter o que produzir não é legal. Então, houve um acerto lá. E quando acabar tudo, tiver vacina, isso é só para o ano que vem. Eu posso te garantir que esse ano não sai nada de novela no SBT. Por quê? Porque a novela que o SBT faz tem criança. A maioria é criança. A criança não está tendo aula.
Então é um absurdo a criança não ter aula e trabalhar. E fica uma coisa meio descompensada que o SBT não está querendo explorar, entendeu? Está querendo primeiro a vacina, acertar tudo. E depois a gente faz a novela. O ano que vem, talvez. É isso aí. A gente vê, por exemplo, ontem eu estava assistindo a volta de uma novela da Globo, sim, após a pandemia aí, e é muito diferente, realmente. O pessoal, assim, tinha algumas pessoas de máscara, né, porque estão contando a história também, inseriram na novela a história da pandemia, né, então tá bem estranho, assim, eu vejo que gravam 2 ou 3 atores, né, ficam ali numa cena 2 ou 3 atores só, bem complicado, assim, eu achei muito estranho. Para você ver, o normal da gente gravar, tanto no SBT como no TV Globo, são 6 capítulos por semana. Por que você tem que gravar 6 capítulos por semana? Porque naquela semana estão indo ao ar 6 capítulos e você tem que repor esses 6 capítulos. Você grava com uma certa antecedência. Mas com a pandemia, com os problemas que a Globo teve em continuar a gravar, eles estavam gravando 2 capítulos por semana, entendeu? Então, caiu muito a produção que eu digo o volume de produção. Você gravava 6 capítulos por semana, passa a gravar 2, você vê que tem e gravavam com vírus na frente, cheio de coisa, igual a Record está gravando agora, os gêneros está a mesma coisa, estão gravando exame de Covid todo dia, ou de 2 em 2 dias, todo mundo faz exame, é complicado, ficou complicado você gravar a novela agora. Essa pandemia veio para quebrar com a teledramaturgia. Veio feio. Seu Buri, quero lhe agradecer muito, demais mesmo, pela sua participação aqui no nosso programa, né? Deixe, por favor, as suas considerações finais, uma mensagem aí para os nossos ouvintes, e agradeço demais aí, sempre sucesso para o senhor, né, para a sua equipe, lá para o pessoal do SBT, que eu gosto muito das novelinhas infantis, né? Eu, apesar de estar numa época em que peguei lá o Carrossel de 89, né, assistindo aí o Carrossel de 2012, se não me falha a memória. Eu também me lembro. Gostei muito, assim, do remake que o SBT fez. Então, deixe suas considerações finais, desde já agradecendo aí pela sua participação. As considerações finais é uma pena o que aconteceu com o Brasil, com essa pandemia, que mudou a vida de 80% das pessoas, inclusive o lado artístico foi o lado mais atingido, um dos lados mais atingidos nessa pandemia, né? Porque o lado artístico vive de espetáculo, vive de teatro, vive de televisão, e nada disso a gente está podendo desenvolver da maneira que se desenvolvia. Então é muito triste, eu principalmente, né, no fim da minha vida, passar por isso, quando eu passei grandes épocas da televisão. Na época da televisão, eu acompanhei todos os progressos da televisão e agora, nesse final, estou acompanhando o desprogresso. Não sei se existe essa palavra, desprogresso, mas é lamentável que tudo isso esteja acontecendo. São considerações finais e não poderiam ser outras. Obrigado pela sua atenção. Muito obrigado. Nós que agradecemos pela sua participação. Conversamos, então, aqui no programa TeleTemaCast com o diretor de TV, diretor de teledramaturgia, agora do SBT, Reinaldo Buri.